Ela se chamava Amanda, nome simples, comum, igual ao de tantas mulheres que passam pela vida sem serem notadas. Quando alguém a via sentada na calçada com os filhos ao redor, mal cobertos por cobertores finos e rasgados, provavelmente pensava se tratar de mais uma história perdida no meio do caos urbano. Mas ninguém imaginava que por trás daqueles olhos cansados existia uma força que nem ela sabia que tinha. Ela já havia chorado tanto que as lágrimas haviam secado. Os olhos ardiam, não pelo choro, mas pela poeira, pelo vento frio das madrugadas passadas ao relento, pela falta de sono, pela dor de ver 3 crianças crescendo entre calçadas e desconfianças. Amanda tinha apenas 29 anos, mas a vida que viveu poderia preencher uma coleção inteira de livros. Desde pequena conhecia a luta. Era filha de uma empregada doméstica que trabalhava o dia inteiro e quase não aparecia em casa, e de um pai que ela nunca conheceu. Cresceu sendo criada pela avó, uma mulher dura, mas justa, que fazia o possível e o impossível para alimentar a neta. Amanda aprendeu cedo a se virar. Come novenos. Já lavava louça, varria a casa e preparava arroz com farinha quando não havia mais nada na despensa. Começou a vender geladinho nas ruas aos 12. Não conheceu boneca nem festa de aniversário. Conheceu contas, cobranças e a necessidade de crescer rápido demais. Foi na adolescência que conheceu Maicon, um garoto do bairro com um sorriso largo e jeito descolado. Ele era 2 anos mais velho e tinha aquele ar protetor que a encantou. Logo começaram a namorar. Ele dizia que queria construir uma vida com ela, que a amava mais do que tudo. Aos 16 anos, Amanda engravidou. O escândalo foi grande. A mãe dela, já ausente, explodiu. A avó chorou em silêncio. Os pais de Michael envergonhados empurraram os dois para morarem juntos em um quartinho nos fundos da casa de um tio. E ali começou a trajetória de Amanda como mãe, mulher e batalhadora. Michael no começo fazia pequenos bicos, lavava caroços, ajudava em oficina. Amanda, mesmo grávida, vendia doces na rua. Não era uma vida fácil, mas eles tinham esperança. O primeiro filho nasceu saudável, e por alguns meses, a vida parecia dar uma trégua. Mas logo os bicos ficaram escassos e o dinheiro começou a faltar. Michael então passou a trazer dinheiro mais fácil. Ela perguntava, desconfiada. Ele dizia que fazia umas entregas, que estava ajudando uns conhecidos. Amanda preferia não saber. Tinha medo de descobrir a verdade e ter que enfrentar mais do que já enfrentava. Veio o segundo filho, e depois a terceira. 3 crianças pequenas. Uma casa simples e um casamento frágil. Michael se tornava mais ausente, mais estressado, mais fechado. Amanda, por outro lado, se desdobrava entre as fraldas, as panelas e os boletos. Não tinha tempo para chorar, nem para se perguntar onde tinha ido parar sua juventude. Ela apenas seguia, até o dia em que tudo desabou de vez. Era uma manhã comum. Amanda fazia arroz com salsicha, o único alimento que tinha conseguido comprar com as moedas que juntou no dia anterior. A bebê dormia num berço improvisado, feito com caixas e cobertores. Os outros 2 brincavam com tampinhas de refrigerante. Foi quando a porta foi arrombada. Homens armados, gritos, confusão. A polícia. A casa foi vasculhada em minutos. Encontraram pacotes escondidos, balança de precisão, anotações. Amanda não entendia o que estava acontecendo. Tudo parecia um pesadelo. Michael foi algemado na frente das crianças. E antes de ser levado, apenas olhou para ela e disse baixinho, me perdoa. Foi nesse momento que Amanda percebeu que estava sozinha no mundo. A polícia não a levou, mas a condenação social veio rápido. O imóvel foi lacrado. Os móveis poucos foram apreendidos. A sogra não quis saber. A mãe, ao saber da prisão de Michael, simplesmente disse, isso é problema seu. Aqui você não entra. Amanda tentou dormir na casa de uma vizinha, mas foi enxotada. Tentou pedir ajuda na igreja do bairro, mas recebeu orações em vez de abrigo. Com 3 filhos pequenos e sem nenhum lugar para ir, Amanda passou a dormir nas ruas. As primeiras noites foram as piores. Os filhos choravam, não entendiam. A bebê acordava de hora em hora, com fome, com frio, com medo. Amanda se obrigava a ficar acordada durante a madrugada, com medo de que algo acontecesse enquanto dormia. Tinha medo de ser roubada, atacada, esquecida. Mas o pior medo era o de que as crianças não aguentassem aquela vida. Durante o dia, ela pedia comida em portas de restaurantes. Às vezes recebia um prato de arroz e feijão, outras vezes apenas desprezo. Um homem jogou moedas em sua direção certa vez, como quem alimenta um pombo. Ela engoliu o orgulho e agradeceu, porque naquele momento qualquer centavo podia significar a próxima refeição dos filhos. Passaram-se semanas, depois meses. Amanda já não contava os dias. Tudo era um borrão. Vez ou outra, alguma assistente social oferecia vaga em um abrigo, mas sempre separado. As crianças iam para um local, ela para outro. E Amanda não aceitava. Não queria se separar dos filhos.
Já havia perdido tudo, não aguentaria perdê-los também. Então preferia dormir nas marquises, sob lonas, às vezes dentro de banheiros de postos de gasolina. A única coisa que a mantinha de pé era a fé. Em alguns momentos Amanda acreditava que Deus havia esquecido dela, mas mesmo assim ela falava com ele todas as noites. Não pedia riqueza, não pedia milagres. Pedia apenas um recomeço. Foi num desses dias, em uma manhã fria de junho, que Amanda conheceu alguém que mudaria sua vida para sempre. Estava sentada na calçada com a bebê no colo e os 2 filhos brincando ao redor. Um senhor de barba branca, usando boné e carregando uma sacola de pão, parou diante dela. Não ofereceu esmola nem comida, apenas perguntou: "Qual é o seu sonho?" Amanda, surpresa, demorou a responder. Depois de segundos em silêncio, falou, com a voz embargada: "Meu sonho é dar uma vida digna para os meus filhos. E abrir um negócio meu, vender doces, bolos, eu sei fazer." O homem se apresentou. Seu nome era Roberto. Era dono de uma padaria no bairro. Disse que estava precisando de alguém para ajudar na limpeza. Ofereceu um emprego, salário pequeno, mas honesto. Amanda olhou para os filhos e sentiu que talvez aquele fosse o sinal que tanto esperava. Ela, nos próximos dias, conseguiu uma vaga provisória em um abrigo que aceitava mães com filhos. Não era confortável, mas era seguro. Às 6 da manhã, ela já estava na padaria limpando o chão, lavando louça, cuidando dos banheiros. Trabalhava em silêncio, mas prestava atenção em tudo. Observava como os pães eram feitos, como o caixa operava, como os clientes eram atendidos. Nas horas vagas ia até uma lan house e pesquisava como abrir um negócio, como fazer bolo de pote, como montar um cardápio simples. Tudo que aprendia, ela anotava num caderno velho, que carregava como um tesouro. Ela guardava cada centavo que sobrava. Economizava até no transporte, preferindo caminhar por quilômetros com os filhos. Em um ano conseguiu juntar R$ 450. Com esse dinheiro, comprou ingredientes básicos, potinhos, colheres e embalagens. Usando a cozinha da vizinha do abrigo, começou a produzir bolos no pote. Primeiro vendeu na padaria do próprio Roberto. Depois, para os funcionários. Depois, para escolas, mercadinhos e até motoristas de aplicativo. A demanda cresceu rápido. Seus bolos tinham algo diferente. Além do sabor, tinham uma história. Um dia, uma cliente fiel gravou um vídeo contando a trajetória de Amanda. Mostrou os filhos, a superação, os potes coloridos, a dedicação. O vídeo foi postado no TikTok e viralizou. Em 2 dias tinha mais de 2 milhões de visualizações. Pessoas de todo o Brasil começaram a entrar em contato. Queriam comprar, queriam ajudar, queriam conhecer Amanda. Ela não conseguia dar conta sozinha. Então, com o dinheiro das vendas e algumas doações, alugou uma cozinha maior. Registrou a marca Doçuras da Rua. Criou perfis nas redes sociais. Aprendeu a usar aplicativos de entrega. Em menos de um ano, abriu a primeira loja física. Hoje Amanda tem 4 lojas em São Paulo. Uma fábrica de doces, mais de 40 funcionárias, menos muitas delas também ex-moradoras de rua, e sua empresa é avaliada em mais de 3 milhões de reais. Mas o maior prêmio, segundo ela, veio numa tarde simples. Em casa, quando sua filha mais velha se aproximou e disse: "Mãe, eu não lembro da gente na rua, só lembro da senhora sorrindo." Amanda, porque naquele momento entendeu que não foi apenas uma história de superação. Foi uma história de amor, de fé, de recomeço. Ela fez da dor uma ponte, do chão, da rua e das lágrimas, sementes de um futuro que parecia impossível.